Falando sobre desânimo, existem coisas que nos levam da euforia para o desânimo. É ou não é? Existem momentos que nós estamos eufóricos. Mas existe um outro momento que nós estamos na lona, desanimados. Algo muito comum na nossa cultura, né, na cultura brasileira, é o futebol. É ou não é? Teu time vai jogar. O que você faz? Você prepara a pipoca. Você pega lá o salgadinho. Em outros casos, você prepara aquele churrasco. Final de campeonato. Você preparou tudo, Gabriel. Aí acontece o quê? Teu time perde. Lembra da Copa do Mundo? Brasileiro na Copa do Mundo é assim. Para ele não existe adversário. Para ele tem sempre o próximo jogo. Então você se prepara, já programa em não trabalhar no próximo dia. Já programa tudo. Quando vai ver? O Brasil toma de 8-1. 7-1. Nem lembro mais. Foi tanto gol que eu perdi até a conta. 7-1. E você se desanima. Ou seja, nós somos levados muito fácil da euforia ao desânimo. Nossos planos vão por água abaixo, mas existe também um fenômeno que eu gosto de chamar ele, é o fenômeno do domingo para segunda. Você conhece o fenômeno do domingo para segunda? Você vem para o culto, sai daqui, irmão, você voa aqui dentro. Você fica feliz, você fica irradiante, você fala, agora vai. Não, agora vai, agora ninguém me segura. Só que quando você vai ver, chega a segunda-feira. Aí segunda-feira de manhã, desânimo total. Esse é o fenômeno do domingo para segunda. A Bíblia vai nos mostrar um homem que viveu exatamente isso. A euforia para o desânimo. A Bíblia vai nos mostrar um homem que viveu o fenômeno do domingo para segunda. E o nome desse homem era Elias. Elias viveu o melhor momento da vida dele. Ele viveu o ápice. Ele viu fogo cair do céu. Mas quando foi no dia seguinte, Elias estava no fundo do poço. Eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia em Tiago. Olha lá Tiago de volta aqui. Tiago 17, nosso amigo Tiago. Tiago 17, 18. Tiago, capítulo 5, verso 17 e o verso 18, vai nos relatar o seguinte. Elias era homem semelhante a quem? Elias era homem semelhante a nós. Sujeito o quê? Aos mesmos? Olha só. Elias era homem exatamente como nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Aí tem uma vírgula e diz assim: e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias, ele foi um dos maiores profetas, um dos maiores homens que existiu. E quando nós lemos o relato da vida de Elias na Bíblia, fica muito claro isso para nós. Nós observamos isso. Elias, como profeta, ele foi o segundo maior depois de Moisés. A Bíblia nos mostra que 2 homens não morreram. 2 homens não morreram. Quem foi o primeiro homem? Enoque. Para falar que Enoque era tão amigo, tão parça de Deus, que Deus levou ele junto para morar com ele. E o segundo homem foi Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias era um homem tão reconhecido dentro da sua função de profeta, que Elias também aparece aonde no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, aparece a quem ali? Elias. E onde os discípulos ficaram tão empolgados com aquilo, e falou: Senhor, vamos fazer 2 cabanas. Vamos fazer cabanas aqui para que a gente possa passar a noite, está tão bom. Elias aparece ali. E inclusive acredita-se também
que lá no livro de Apocalipse, quando fala das duas testemunhas que vão aparecer ali, acredita-se, não estou falando o que é. Muitas correntes acreditam que uma dessas testemunhas será Elias. Mas Elias, como profeta, no seu contexto de vida, Elias afrontou um dos piores reis que existiram. Pior entre os 19 reis do reino do norte de Israel. E o nome desse rei era Acabe. Acabe era casado com Jezabel, que era considerada como poço de maldade. Uma mulher completamente louca. Uma mulher completamente idólatra. Mas a palavra nos mostra, ali em 1 Reis 18, 19, que Elias, ele confronta Acabe. E num determinado momento, Elias pede que Acabe convoque todos os profetas de Baal e os profetas de Azerá, totalizando ali 850 profetas, onde ele convoca aqueles homens para um desafio. Desafio esse que existiriam 2 sacrifícios. Um sacrifício para Baal e Aserá. E um outro sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus que responde, aí tinha ali o ritual do sacrifício, mas o Deus que respondesse com fogo, este sim era o verdadeiro Deus. Então começa com os profetas de Baal e de Aserá, os 850 profetas começam todo o ritual, cortam o sacrifício, e dança para cá, dança para lá, canta para cá, canta para lá, e não acontecia o negócio. Em determinado momento, que já era tradição deles, eles começaram o martírio, começaram a se machucar, para ver se ia. E aí Elias começa a praticar algo que nós conhecemos como bullying. Ele começa a falar, seu Deus é fraco, hein? Então Deus não responde? Não. Eu acho que o seu Deus está dormindo e se esqueceu de vocês. E Elias, no final da tarde, a palavra nos mostra que ele pega o sacrifício, parte ao meio, pede que joguem água. Elias dificulta o negócio de acontecer. Elias dificulta. E Elias coloca a lenha, prepara tudo, e o 1 Reis, capítulo 18, verso 36 e o verso 37 nos diz o seguinte, olha só. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. E aí existe a resposta à oração de Elias. Verso 38 e o verso 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na sala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, após isso aqui, após esse acontecimento, Elias vive a experiência de que nós lemos ali em Tiago, da chuva. Elias, após mais 3 anos de seca, Elias ora e chove. Olha que momento Elias está vivendo. Que momento. Deus mandou fogo do céu. 3 anos e meio de seca, Elias vai lá, ora, e Deus envia chuva sobre a terra. Elias termina este episódio da vida dele aonde? Lá em cima. Na euforia. Na alegria. No domingo. No domingo. Cheio de vigor. Mas aí nasce a segunda-feira para Elias. A segunda-feira do desânimo.
E Elias, quando acorda, recebe uma notícia. Elias recebe a notícia que fez ele ir da euforia para o desânimo. Da euforia para o desânimo e para a depressão. Esse homem, Elias, vive uma grande montanha-russa na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Elias nos ensina algo poderoso aqui. Não importa o quão grande e tão forte nós somos. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas. Todos nós estamos sujeitos a fracassos. Por isso que Tiago diz. Porque quando nós lemos esse texto de Tiago, a gente remete para a oração. O fogo choveu, Elias, então eu posso. Você pode, sim. Mas Tiago está falando que Elias era homem como nós. Como nós, que vamos da euforia para o desânimo no estalar de dedos. Que desanimamos tão fácil. E Elias nos ensina muita coisa. E eu quero extrair com vocês 3 considerações sobre o desânimo. Baseado em 1 Reis 19, onde Elias recebe uma notícia de Jezabel. Notícia de que ele iria ser caçado até a morte. Um homem que fez chover fogo. Um homem que orou e choveu. De repente ele recebe a notícia: você matou os meus profetas? Você humilhou os meus profetas? Eu vou te caçar até a morte. E Elias vai da euforia para o desânimo. Então, o primeiro ponto que eu quero entender com vocês aqui é a causa do desânimo. E aqui em 1 Reis 19, verso 1 e verso 2, diz o seguinte, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Após o grande momento do capítulo 18, após tudo que aconteceu no capítulo 18, Acabe chega para Jezabel e fala tudo para ela. E Jezabel manda um recado para Elias: eu vou te matar. Eu vou lhe matar. Depois de tudo que Elias viveu, aquela notícia abalou ele. Irmãos, presta atenção. Imagine você orar e cair fogo do céu. Orar e cair fogo do céu. Alguém já teve essa experiência aqui? Devia queimar, vai fazer o churrasco e ora, cai fogo no churrasco. Já teve essa experiência? Vai ficar mais abrasileirado. Alguém já teve experiência de dias secos nós temos vivido, mas orar, falar vai chover agora. E enche as represas, acaba a secura? Não. Mas Elias teve essa experiência. E uma notícia desestabilizou ele. O que acontece com Elias? Qual era a expectativa de Elias? Depois de tudo que eu vivi, agora vai ser só de glória em glória. Agora é só vitória. Agora vai. Mas Elias teve o quê? Suas expectativas frustradas. Uma coisa que nos leva ao desânimo são as expectativas frustradas. Elias achava que tinha alcançado algo. Elias achava que tinha feito algo. Elias estava na euforia. Mas Elias teve as suas expectativas frustradas, porque ele achava na cabeça dele que Jezabel fosse ficar quieta. Essa era a expectativa dele. Mas Jezabel o ameaçou de morte. E meus irmãos, nós somos assim. Eu e você somos assim. Nós vamos da euforia ao desânimo em segundos. É assim ou não é? É ou não é? A gente vem para o culto, a gente sai daqui voando.
Mas chega na segunda-feira, nós entramos na segunda-feira da depressão. E a minha pergunta para você: quantas vezes você já não se viu frustrado? Pois fez investimentos, mudou a carreira, mudou de curso, começou no novo emprego, começou um novo relacionamento, fez de tudo, e aí quando foi ver, nada disso deu certo e tudo foi por água abaixo. Expectativas frustradas. Aí, segundo ponto, no verso 3, vai falar dos efeitos do desânimo. E aqui diz que Elias ficou com medo. Olha só. Elias ficou com o quê? Levantou-se para salvar a sua vida chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Primeira coisa, o primeiro efeito do desânimo, sabe qual que é? É o medo. Primeiro efeito do desânimo é o medo. Elias tinha acabado de enfrentar 850 profetas. Mas a palavra nos mostra que ele teve medo de uma mulher. Ele teve medo de uma mulher. Sabe por quê? Porque o medo fez ele enxergar o problema muito maior do que o problema era. É isso que o medo faz com a gente. O medo nos faz enxergar os nossos problemas muito maiores do que eles são. A gente nem lida com eles. Porque quando vamos ver, já estamos com medo. E o que acontece? Nós superdimensionamos os nossos problemas. E sabe o que é o medo? O medo nada menos é do que nós deixarmos de confiar em Deus e colocarmos os nossos olhos naquilo que está nos ameaçando. Isso é medo. Isso é o medo. Medo é você olhar na direção errada. Medo é você olhar na direção errada. Aonde na realidade a direção correta que nós precisamos olhar é na direção do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quero dizer algo. Deus é muito maior que todos os seus problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão comigo. Quem tem mais de um, levanta a outra mão. Quem tem um monte, cutuca o irmão do lado e fala assim: irmão, eu estou ralado. Fala para ele. Medo é nós olharmos a direção errada. Ao invés de eu olhar para Deus, eu olho para o problema. Isso é medo. E o medo, ele tem o poder de deixar a gente estagnado. As pessoas ficam estagnadas, paradas. Por isso, presta atenção. Josué, Moisés, Gideão, os apóstolos e muitos outros personagens. O que Deus fala para eles? Não tenham medo. Josué estava diante de um grande desafio, continuou o que Moisés começou, e Deus fala para ele: não tenha. Gideão, ele ia enfrentar um grande desafio na vida dele, uma guerra, com 300 homens, e um exército gigantesco. O que Deus fala para ele? Para Gideão não ter medo também. No momento em que Deus chama ele, fala: não tem medo. Queria te dizer algo: não tenha medo. Olhe para o Senhor. Amém? Segunda coisa, segundo sintoma, sabe qual que é? O isolamento. O isolamento. Aqui diz o seguinte: que Elias chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Este servo era o homem que andava com Elias. Onde Elias ia, ele ia junto, ajudando Elias. Era uma pessoa que estava sempre junto de Elias. E Elias resolve o quê? Se isolar. Aqui a palavra fala que ele deixou o seu servo. Elias se isolou. E uma grande consequência na vida de quem está desanimado, sabe o que é? O isolamento. A pessoa quer ficar sozinha. Geralmente essa pessoa não quer vir para a igreja. Ela não quer ir para a célula. Ela não quer sair com ninguém. Ela não quer a visita de ninguém. Por quê? Porque ela quer ficar isolada.
Elias quis ficar isolado. Ele se isolou. Isso é uma outra consequência, um outro sintoma do desânimo. Terceiro sintoma, sabe qual que é? A confusão. O verso 4 diz o seguinte: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Presta atenção. A gente vai fazer caminhada, vai correr, você corre meia hora, você vai ficar morrendo já, né? Elias caminhou um dia inteiro no deserto. Por que Elias fugiu de Jezabel? Porque ele não queria morrer. É isso ou não é? Só que Elias foge de Jezabel porque ele não queria morrer. Olha só, que confusão. E de repente ele fala para o Senhor: Senhor, tira a minha vida. Sabe um sintoma? Quando as pessoas estão desanimadas, elas não falam nada com nada. Ela não pensa, ela só reage. Porque ela está tão envolta numa situação de pressão, que ela só reage. E Elias estava reagindo de acordo com aquilo que ele estava sentindo. Ele queria morrer. Sabe, meus irmãos, os nossos sentimentos, eles são confusos. Os seus sentimentos, Helen, são confusos. Os nossos sentimentos são muito confusos. E muitas vezes, quando estamos nesse estado de desânimo, aquilo que nós pensamos não faz sentido. Lembra quando nós estudamos sobre o coração há 2 domingos atrás? O nosso coração está doente. E o único remédio para o nosso coração chama-se Jesus Cristo. Outro sintoma. Olha lá. E aí ele fala o seguinte: tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O outro sintoma é a vitimização. Já chega, Deus. Eu já passei por coisa demais nessa vida. Senhor, eu estou sofrendo muito. Senhor, olha a minha vida como está. Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí a vitimização, você começa a se vitimizar e vai para o outro ponto depois. Olha só o que ele fala no verso 10, comeu ali, mas é o verso 10. Ele respondeu, olha só o que Elias fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E ele fala: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles vão querer tirar minha vida. Outra vitimização: Deus, eu sou tão espiritual. Deus, eu vou na igreja. Deus, eu leio a Bíblia. Deus, eu sou tão dedicado ao Senhor. E olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou enfrentando. Agora eu te pergunto, você já olhou tudo o que Deus fez na sua vida de bom? É o que está acontecendo com Elias. Elias estava passando, sabe pelo quê? Pela síndrome do só eu. Síndrome do só eu. Eu gosto de falar que é a síndrome do ego ferido. Só eu sei o que eu estou passando. Quem já ouviu isso? Só eu sei o que eu estou passando. Só eu sei o que eu fiz para eu chegar até aqui. Olha só, eu me lutei, eu me martirizei, eu acabei comigo. Olha o que eu fiz para chegar até aqui. Ou então, só eu luto por esse casamento. Olha só, olha o que eu estou passando, porque só eu luto por esse casamento. Ou então no trabalho, né? Só eu trabalho nessa equipe. Olha só, estão tudo batendo papo. Só eu trabalho nessa equipe. Ou então, as mães, as mulheres na época de TPM, né? Só eu que cuido dessa casa, ninguém me ajuda. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Eu levanto desse lado aqui, vocês entendem, né, irmãos? Vocês entendem o sinal, né? Eu não estou com a mão levantada não, viu? Mas é a síndrome do ego ferido.
Aí quando as coisas começam a dar errado, sabe o que acontece? Assume a posição de vítima. Esquece de tudo que Deus fez. Outro sintoma, sabe qual é? Visão distorcida. E aí lá no verso 18, diz o seguinte: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Sabe, traduzindo o que Deus disse aqui para Elias? Elias, não foi todo mundo que me abandonou. Tem muita gente que me ama. Elias, Israel não me abandonou. Sabe o que Elias fez aqui? E que muitas vezes nós fazemos? Elias aqui desenvolve uma visão de si mesmo. Ele desenvolve uma visão de quem é Deus. Ele desenvolve uma visão do mundo que ele habita. Ele desenvolve uma visão das pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, o desânimo, ele tira o sabor da vida. E aí, nós começamos a ter a visão distorcida de todas essas coisas. Deus, as pessoas, o que está ao nosso redor, o ambiente em que nós convivemos. Talvez você tenha chegado ao ponto de dizer: eu desisto. Eu desisto. Eu não luto mais por nada disso. Por quê? Desânimo. Desânimo. Agora, como nós podemos lidar com essa montanha russa chamada desânimo? Como? E aqui, a resposta para o desânimo. Capítulo 19, verso 5 e o verso 7 nos diz o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que nós só precisamos de cuidados espirituais. Inclusive, nós vamos ter, não me lembro a data, acho que é no último sábado de setembro, vamos ter um fórum sobre... Oi? Um fórum sobre saúde mental aqui, vai ter que fazer inscrição, vai ser uma grande bênção. Estamos fazendo convidados para falar, vai ser no período da manhã. Fórum de saúde mental, vai ser no último sábado, não me recordo a data agora. Aqui nós vamos falar sobre o quê? Parte física, parte emocional e parte nutricional. Olha que bênção isso. E o que acontece com Elias? Elias foi alimentado pelo Senhor. Deus se preocupou com o que de Elias? Com o seu físico. Então uma coisa que nós precisamos ter muito claro para nós é o cuidado físico. Nós achamos que só precisamos ter cuidado com a vida espiritual. Mas, meus irmãos, não é só cuidar do interior. Nós precisamos cuidar do exterior também. A palavra diz que o seu corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Olha a profundidade disso. O Espírito Santo habita em você. Olha para quem está do seu lado, só olha para ele. O Espírito Santo habita nessa pessoa. Dá para acreditar nisso? O Espírito Santo habita nesta pessoa. Portanto, é necessário cuidar do físico. Você vê que Deus se preocupa com ele. Mandou ele comer, mandou ele dormir. Olha só, mandou ele comer, dormir. E fala: levante-se e come, porque a viagem será longa, vai haver desgaste. Então nós precisamos, primeira coisa, comer saudavelmente. E eu confesso para vocês que eu me esforço o máximo, viu? Eu me esforço o máximo. Não sei o que acontece comigo. Comer saudavelmente, dormir bem. Dormir bem. Sabe uma coisa que eu tenho tentado fazer? É mudar minha rotina de sono. Porque todo mundo dormia em casa, só ficava eu, olhando todo mundo dormir. E eu estou mudando minha rotina. Por quê? Nós precisamos dormir bem. Você dorme bem? Não, né? Você precisa dormir melhor. Você dorme mal, você acorda mal-humorado.
Você acorda daquele jeito e nem um cafezinho resolve você. Nem um cafezinho te calibra. Precisa dormir melhor. Praticar exercícios. Sabe uma prática que eu tenho usado para mim? Porque assim, quem gosta de fazer exercício aqui, levanta a mão. Eu não gosto. Você gosta, irmão? Você vai? Ah, que benção, hein? Então vem aqui fazer uns exercícios para a gente ver se você faz mesmo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou usando o momento de exercício para estudar. Ouvir a Bíblia. Eu pego, por exemplo, muitas vezes o meu esboço, eu ouço, fico ouvindo ele, ouvindo. Põe um aplicativo lá e fica falando para mim. Ouvi acho que umas 30 vezes essa semana. Eu estou usando esses momentos que precisam ter na minha vida, por recomendação médica, para produzir algo em mim, não só no meu corpo. Nós precisamos estabelecer rotinas. Você tem rotinas no seu dia? Ah, mas eu quero ir para a academia e não consigo. Eu queria tanto correr de manhã. Sabe o que você faz? Separa a roupa. Deixa a roupa separada lá, bonitinha. Ah, eu queria ir para a academia, mas eu vou na academia lá no centro da cidade. Você não vai mesmo, viu? Eu queria dizer que você não vai. Você fez isso porque você não quer isso. Só quer pagar a academia. Procure uma academia perto da sua casa. É mais fácil. É mais fácil. Procure estabelecer rotinas. Um outro ponto aqui sobre a resposta para o desânimo, sabe qual que é? É o cuidado emocional. E aí no verso 8, diz o seguinte: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Até onde? Até onde? Fala bem alto, até onde? Horebe, o monte de Deus. Agora pergunta, por que ele foi para Horebe? Por que Elias foi para Horebe? Porque na Bíblia, presta atenção, Horebe é o Monte Sinai. É o Monte Sinai. E este monte é o monte mais importante do povo de Deus, porque foi nesse lugar que Deus se revelou a Moisés. Então aquele lugar tinha um profundo significado. E é neste lugar que Deus começa a tratar Elias. É neste lugar que Deus começa a falar. E quando Elias chega na montanha, o que acontece? Olha só. E eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui? Não, o que você está fazendo aqui? Ele diz: isso mesmo. Elias, o que ele faz ali? A partir deste momento que Elias chega neste lugar, Elias chega em Horebe, a partir daqui você observa Elias desabafando. Elias começa a rasgar o coração dele. Elias começa a falar tudo que estava dentro dele. E nós observamos o quê? Deus tratando Elias. Elias começa a colocar diante de Deus a sua indignação. Elias começa a colocar diante de Deus o motivo do seu desânimo. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias começa a colocar para fora. Falar. Teve uma vez que eu fui fazer um aconselhamento com uma pessoa. A pessoa falou: eu queria falar com você, eu queria um conselho, eu queria uma direção. Eu falei: não, tudo bem, vamos marcar tal dia, tal horário. A pessoa veio até mim e ela começou a falar. Ela começou a falar, falou. E eu, beleza, deixa ele falar. Falou. Depois de 1h30, quase 2 horas, ele parou de falar. Eu falei: então. Ele falou: obrigado, pastor. Eu precisava disso. Obrigado por tudo que você fez por mim. Eu pensei, não fiz nada, eu só ouvi. Sabe o que nós precisamos muitas vezes, Edson? Falar. Desabafar. Colocar para fora aquilo que está fazendo mal para nós. Colocar para fora aquilo que está se tornando um peso. Você precisa falar. Quem cuida de você? Quem te aconselha? Com quem você fala? Quem te ouve? Nós precisamos disso. E nesse momento aqui, Deus faz algo com Elias. Deus faz algo com ele. Deus começa a falar com Elias. E Elias começa a trazer à memória o quê? A bondade de Deus.
Você traz à sua memória a bondade de Deus? Pergunta: você tem um coração grato? Pelo que você é grato? Você tem um coração grato? Você é grato pelo quê? Sabe por quê? A gratidão cura. A nossa tendência é só olhar o que acontece de ruim com a gente. É ou não é? Mas nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Sabe, meus irmãos? Desenvolva um coração grato. Desenvolva um coração grato. Traga à memória a bondade de Deus. E uma última recomendação para você: não ande sozinho. Não ande sozinho. E a terceira resposta é o cuidado espiritual. E o que me chama a atenção aqui, olha só, vou ler para vocês. Então lhe foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. Olha só, eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve o quê? Um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio o quê? O fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de uma suave sussurro. Irmãos, Deus se revelou para Elias no silêncio. Deus não se revelou para Elias nos estrondos, no calor do fogo. Mas Deus se revelou para Elias no silêncio. Sabe, meus irmãos, quando Deus não parece estar fazendo nada na sua vida, eu queria te dizer algo: as maiores coisas estão acontecendo, porque Deus age no silêncio. E nós vamos ter essa convicção. Exemplo, José do Egito. Irmãos, era só ladeira abaixo José do Egito. José do Egito, se você for lá falando, José do Egito tem dedo podre, só pode, porque é só ladeira. José, desculpa a expressão, mas ele só se lascou. Vendido pelos irmãos. Mas só aconteceu coisa ruim. Mas por trás de tudo aquilo, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase dele que diz o seguinte: as ações de Deus são silenciosas, porém poderosas. E foi nesse silêncio que Deus tratou Elias. E é no silêncio que você tem ouvido hoje. Sabe o barulho do silêncio? Quem já ouviu o barulho do silêncio? Aquela coisa que ensurdecedor. Você fala: meu Deus, é assim que Deus está agindo na sua vida hoje. Sabe, meus irmãos, qual foi a resposta de Deus para Elias diante do desânimo dele? Elias estava olhando as circunstâncias, mas Deus queria que Elias olhasse para ele. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas mudam o tempo todo. Muda ou não muda? Mas Deus não muda. A sua palavra permanece para sempre. O problema é que nós temos colocado o sentido da nossa vida no lugar errado. Aonde nós precisamos colocar o sentido da nossa vida em Deus. E quando nós falamos de cuidado espiritual, o que nós precisamos praticar? Nós vamos ouvir a Deus. Minha pergunta a você: qual é o seu Monte Sinai? Qual é o seu Monte Sinai? Onde você ouve Deus? Nós vamos ter tempo para ouvir a Deus. Nós precisamos aprender a compreender o que? A perspectiva do alto. Sabe qual é a perspectiva do alto? Abra sua Bíblia comigo, Isaías 55, verso 8.
Isaías 55:8. Isaías 55:8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Olha só como Isaías começa aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Essa é a perspectiva do alto. Essa é a maneira. E após isso, presta atenção, após Elias reconhecer o propósito de Deus para a vida dele. Sabe o que acontece com Elias? Elias ungiu um novo rei para a Síria. Elias levantou Eliseu, um profeta que foi muito maior do que ele. Porque Elias reconheceu o propósito de Deus para a vida dele. Em primeiro lugar, para nós, o que nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, nunca coloque sua esperança e o sentido da sua vida em resultados ou circunstâncias, mas em Deus. Amém. Segundo, os obstáculos, eles não são opositores. Eles são instrumentos de Deus para fazer você crescer. Presta atenção, as suas lutas, elas são pedagógicas. Elas nos trazem ensinamentos. São momentos em que nós podemos crescer. Em terceiro lugar, nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando intensamente em nossas vidas. Se coloque de pé comigo no seu lugar. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos.